pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Pela presença dEle, pelo amor dEle, pela glória dEle, se manifesta aqui hoje. Vem comigo adorar ao Senhor, celebrar a Ele, declarar: Espírito Santo, eu estou aqui para ser, ó Deus, tocado por Ti em todo tempo. Em todo tempo. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Oh, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, profetiza, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, diga, não há nada, não há nada, nada melhor que
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está feliz hoje, meu amado irmão? Porque é motivo de felicidade estarmos na casa do Senhor, para engrandecer o seu nome, para exaltar o seu nome, para dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é generoso, o quão Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Por isso, meu amado irmão, é com esse espírito que eu te convido, meu irmão, a entregar sua gratidão hoje aqui nessa manhã. Eu te convido, meu amado irmão, a render graças ao nome do Senhor Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa manhã de domingo, manhã linda e ensolarada, manhã de presença de Deus aqui nesse lugar, de presença de Deus nas nossas vidas, que nós possamos, meus amados irmãos, render graças ao seu nome, que nós possamos entregar a nossa gratidão e dizer: Pai amado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Pai amado, porque tudo é para Ti, Senhor Deus. Nós não estamos aqui nessa manhã para fazer número, para fazer volume, mas para ser grato a Ti, para entregar em público o nosso entendimento de gratidão ao Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pela Tua bondade, pela Tua generosidade derramada nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é com esse entendimento que eu te convido a aplaudir o Senhor nesse momento, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, e por meio dEle são feitas todas as coisas, como foi cantado aqui hoje nessa manhã. Não há nada melhor do que o Senhor Deus, não há nada melhor do que a presença do Senhor nosso Deus. Amém, meu amado irmão? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Podeis assentar. Se alguém nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Esse dia já começou maravilhoso com esses louvores, com a oração. Tudo que nós rendemos graça, tudo que nós oferecemos a Deus é por demais excelente. Que o Senhor possa estar aqui, que o Senhor possa abençoar cada um neste momento. Nós vamos falar um pouco sobre os dízimos e ofertas, que é um momento tão especial quanto todos os momentos do culto. Amém? Irmãos, e quando nós vamos falar de dízimos, quando nós estamos entregando o nosso dízimos, é como se nós estivéssemos, nós estamos semeando no reino de Deus. Você veja bem, quando você semeia, quando você planta uma sementinha, você tem que cuidar dela, você tem que adubar, você tem que aguar, e essa sementinha vai crescer e vai dar muitas vezes uma frondosa árvore. Como por exemplo, você planta a semente de uma laranja, é desse tamaninho. Você coloca uma semente e vem aquela árvore enorme, e a seu tempo dará frutos, e sempre dará muitos frutos, uma pequena semente. Então, irmãos, o nosso dízimo é uma semente que nós estamos semeando no reino de Deus. O seu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo se tornará numa frondosa e forte e magnífica árvore. Por quê, irmãos? Ele vai alcançar missionários que estão lá no Afeganistão, levando a palavra de Deus. Ele vai alcançar famílias, ele vai alcançar hospitais, ele vai alcançar doentes, porque o povo de Deus
vai trabalhar e vai levar a palavra do Senhor através dos nossos dízimos. Quando o pastor está pregando e alcança uma alma através dos dízimos, porque o dízimo alcança o pastor, alcança os missionários, alcança todo o campo e alcança toda a obra do Senhor. E aí, irmãos, chega a hora da colheita. A colheita é frondosa, a colheita é absoluta, porque ela alcança todo o mundo. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor, em virtude da pregação de um missionário, lá está o dízimo sustentando ele. Quando uma vida é alcançada através da pregação do pastor, dos obreiros, através das obras da igreja, através do dízimo, do nosso dízimo. E além de tudo isso, irmãos, o dízimo tem todo esse poder. Além do que, nós estamos apenas devolvendo para o Senhor aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. E nós devolvemos a Ele só um pouquinho, 10%. Depois de tudo isso, irmãos, tudo que Ele nos dá e tudo que é possível que o dízimo alcance, por intermédio de missionários, de pastores, de obreiros, de trabalhos, além de tudo isso, o Senhor ainda nos recompensa. Nós estamos devolvendo o que é dele e ainda somos recompensados. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 9, de 6 a 8, que diz: Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Amém, irmãos? Com esse entendimento que eu convido os irmãos, convido você que está em casa. Aí no canto da sua televisão está aparecendo aí o CNPJ da igreja, tem o Pix, que você pode participar aí da sua casa. E eu convido os irmãos aqui no templo, com entendimento dessa palavra, de que aquilo que nós estamos entregando aqui é do Senhor. Gostaria de orar com a igreja nesse momento. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, aleluias. Ó Deus, queremos te engrandecer nas alturas, Senhor Deus, porque só o Senhor é o Deus único, o Deus vivo, o Deus poderoso. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de tudo, aleluias. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor aceite o nosso dízimo, as nossas ofertas, Senhor Deus, como louvor, como gratidão a Ti, Senhor. E aquelas pessoas que porventura não possam participar, ó Deus, que o Senhor as abençoe muitos e muitas vezes, para que elas possam sempre estar contribuindo na Tua casa, ó Deus. Ó Deus, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, abençoa cada um segundo o Teu coração, segundo a necessidade de cada um neste momento, Senhor Deus. Abençoa os pastores, abençoa este culto, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por favor. Eu me rendo
Glória a Deus. Você está feliz nesta manhã, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode virar para quem está ao seu lado e dizer que bom que você veio esse dia. Bom que você veio aqui. Que bom que você veio aqui, Jesus. O pessoal parece que está meio dormindo ainda. Alguns ainda estão no monte, viu, irmão Zé? Mas que bom que você está aqui. É uma alegria receber nesta manhã o Bispo Eliel, né? O Bispo Eliel é pastor na Igreja de Deus e ele tem um projeto bem interessante e ele vai estar compartilhando conosco hoje, né? A nossa escola bíblica hoje vai ser com ele. E eu já quero chamar, enquanto ele está chegando, as crianças podem ir para a salinha, né? Nós só vamos separar as crianças hoje. E ele vai estar fazendo uso da palavra. E eu tenho certeza de que Deus vai te falar ao teu coração, à tua alma nesta manhã. Ele tem alguns livros, né, de autoria. Sim. E eu ganhei 2. Né? Tem 2, que benção. Ganhei 2 e já li, bem interessante as histórias. E você não vai se arrepender se você comprar e adquirir. Vamos receber com alegria, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Até que hora vai? Graça e paz, amém. Pode dar um pouco mais de volume, porque a maior altura que eu falo é essa aqui. E se alguém puder... agora ficou bem mais romântico, né? Cíntia Vaz, minha amiga de internet. Que maravilha. Amém. Eu vou abrir aqui o copo, tá bom? Eu sou pastor Eliel, sou pastor da Igreja de Deus em Colorado do Oeste, em Rondônia. Uma igreja cheirosa, uma igreja maravilhosa. E eu convido a você a abrir os seus braços e receber o abraço da Igreja de Deus em Colorado do Oeste. Amém? Me sinto um pouco dolorido em falar da igreja de Colorado do Oeste, porque eu estou vivendo um processo que eu não pensava que ia doer tanto depois de... Eu estou com 27 anos de idade e 30 de Rondônia, não é? Então, eu estou vivendo um processo de... Por causa da demanda da missão, por causa de questões de campo, é tanto trabalho que eu estou num processo de ter que entregar a igreja nos próximos meses para assumir somente a questão do campo transcultural. E esse negócio é muito difícil, pastor, é muito difícil. Eu fui descobrir que eu amo muito mais a igreja do que ela a mim. Eu sei que eu vou sofrer muito mais por ela do que ela por mim. A igreja é assim, não é? Que coisa interessante. A minha esposa, a Meire, está em Trindade. Veio um grupo da missão para estar dando um curso de cura da alma em Trindade, e ela está lá já tem uma semana. Eu sei que ela está lá assim, morrendo de saudade de mim, porque não deve ser fácil, né, ficar longe de uma criatura como eu. Não deve ser fácil. Trabalhar em missões, nós trabalhamos em Rondônia com algumas frentes de trabalho que Deus tem proposto no nosso coração assim, há muitos anos. Mas a principal missão que eu encontrei lá foi quando eu fui para lá. Eu tinha 24 anos de idade, solteiro, bonito de doer,
sozinho, fui morar numa casa, compramos uma casa lá que não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, era um negócio assim extraordinário naquele tempo. E do outro lado da cerca tinha uma vizinha, e Deus já diz, não é bom que o homem esteja só, é bíblico esse negócio. E por alguma razão ela ficava me olhando por cima da cerca. E eu ficava olhando, e um dia a família dela tinha um daqueles fogão econômico, que no sul se chama fogão econômico, que é um fogão tão bonitinho, com umas gavetinhas de você colocar lenha, e funciona a lenha. E eu vi essa morena saindo no quintal procurando lenha, com um machado na mão. E eu fiquei lá da minha casa olhando. E tinha um banquinho roto de madeira debaixo de uma árvore, já com as perninhas todas apodrecidas. Ela veio, pegou o banquinho, colocou lá, subiu em cima do banquinho, pegou o machado e foi nas pernas do banquinho, pá! E caiu lá no chão com o pé sangrando, tá o sinal no pé dela até hoje. E caiu lá no chão e ficou sentada lá chorando. E eu olhei de lá e falei, eu vou casar com essa menina. Essa serve para casar comigo. Irmãos, isso foi uma bênção. E nós estamos já com... Eu estou com 27 anos de idade, esse ano nós vamos fazer 29 de casados. Realmente uma maravilha, uma coisa assim extraordinária. Essa foi a coisa mais certa de campo. Mas deixa eu falar durante 17 segundos a respeito do trabalho que é feito em Rondônia, porque um dos meus propósitos aqui nessa manhã é agradecer o envolvimento desta igreja com um desses projetos. Nós trabalhamos lá com duas frentes de trabalho assim, com missões muito intensas. Uma são os que nós chamamos de projetos sociais, que deixa eu falar do projeto que se chama Projeto Cidade Refúgio em Colorado, mas não tem nada a ver com o Projeto Cidade Refúgio da BASC, é uma coisa, a coincidência é só o nome. Me refiro a um projeto organizado, abrangente e permanente que envolve famílias em situação de risco, né, focando crianças, adolescentes, mulheres, por enquanto. Estamos abrindo também para homens. Então, é um lugar que nós temos com salas de aula, com cozinha e com uma equipe de trabalho muito bem organizada, e que nós oferecemos cursos de pintura em tela, pintura em tecido, desenho italiano e mais alguns. E não é um trabalho de igreja, é um trabalho voltado para a comunidade, voltado para fora. Passa pelas nossas mãos agora pós-Covid, né, pós-pandemia, está passando cerca de 120 pessoas por semana nas nossas mãos. Isso envolve assim, muita organização, parcerias com as entidades públicas afins e tal e tal. É um projeto assim, realmente maravilhoso, que tem o foco da evangelização. É muito interessante. Viu, Cíntia? Esse negócio é muito bom, é poder puro. E esse projeto funciona em Colorado do Oeste, com o nome Cidade Refúgio, funciona em Cerejeiras, com o nome Anastácias, que é um projeto bem mais audacioso, bem maior do que o em Colorado. Estamos abrindo em Pimenteiras do Oeste, lá se chama Projeto Rede. Estamos indo para o interior do Sergipe, lá ele se chama Pé na Rua. E estamos indo para o interior do Ceará, lá ele se chama Projeto Jangada. Esses estamos estudando, já adquirimos algumas coisas lá e tal. E o meu sonho é também levar para o centro-norte de Moçambique. Já estamos caminhando para essa direção lá. A outra face da missão lá é o que nós chamamos da missão transcultural, que envolve a questão indígena e a questão dos ribeirinhos. Esse é um foco, um braço da missão assim que é trabalho e sonho e estudo para o resto das nossas vidas. Envolve muita coisa. O envolvimento da igreja aqui tem sido especificamente com o barco Boas Novas, que é o local do nosso trabalho geograficamente, é o rio Guaporé, que divide o estado de Rondônia com a Bolívia. Então é uma região assim, de muita beleza, de fauna, de flora, e a maior beleza está nas comunidades, nos povos que habitam essa fronteira. Nós temos atingido uma certa distância, onde nós estamos plantando a igreja, já em fase assim, bem avançada, que é na comunidade de Remanso, na Bolívia, na margem boliviana do rio.
onde nós já temos 2 missionárias vivendo lá. Eu creio que elas vão ficar por 1 ano e meio a 2 anos. Elas estão lá tem pouco mais de 30 dias. Lá nós construímos uma casa, compramos uma terra, construímos uma casinha, estamos agora construindo um templo, mas já tem muito tempo que a gente trabalha lá. É uma comunidade que tem mais ou menos umas 400 famílias, então tem menos de 1.000 pessoas. É a maior de todas as comunidades. Normalmente a comunidade ribeirinha ela é bem pequena. Então lá nós desenvolvemos um trabalho com crianças que é algo assim extraordinário. Você faz assim, você junta 100, 150 crianças e é um trabalho assim muito intenso. E também é o trabalho com mulheres. Há alguns aspectos assim do trabalho com ribeirinho que não dá tempo da gente falar aqui porque é muito complexo, né? Mas envolve a questão de cultura, envolve a questão dos ciclos sociais, envolve as questões de tensão social que existe entre o povo ribeirinho, né? Por exemplo, a questão da bebida alcoólica, a questão do bolo. Bolo é uma mistura de bicarbonato com folha de coca que eles mascam o tempo todo. Fica assim, ó, os dentes ficam verdes. E isso vicia, então é uma prática de quase todos os homens e mulheres da comunidade ribeirinha. Então, ao inserir o evangelho, você leva isso em conta. A prostituição envolve uma série de coisas em relação à comunidade ribeirinha. Agora, por outro lado, é um povo bonito, é um povo maravilhoso de se trabalhar. E o outro aspecto são os povos indígenas. Nós estamos envolvidos com duas etnias. E eu gastaria aqui muito tempo para falar da questão indígena. É bem complexo, é bem interessante. Nós trabalhamos com o povo Suruí, que é uma igreja indígena, que eu quero dizer que a igreja indígena não é uma igreja batista, igreja de Deus, Assembleia de Deus que está lá. É uma igreja evangélica indígena, autóctone. E o nosso trabalho com eles é uma assessoria. Eu não mando nada lá, eu só obedeço. Não é? E é bom você obedecer na aldeia. É muito bom você obedecer. Então, esse trabalho já tem alguns anos. Nós estamos bem avançados também no propósito de tradução das escrituras para a língua materna, que é o Tupi-Mondé. E estamos também envolvidos com um outro povo para dentro da Bolívia, num território muito melindroso, difícil acesso, que é a comunidade de Pica-Flor, do povo Guaraçuê, que é um povo de uma etnia que está se perdendo, uma etnia que já perdeu praticamente o idioma, perdeu muito da cultura, e nós estamos, por um mandado específico de Deus, nos envolvermos com eles. Então esse basicamente é assim, o panorama do trabalho que nós fazemos em Rondônia. O Barco Boas Novas é o nosso meio de transporte. Por exemplo, para Remanso, a única maneira de se chegar é por água. Então, de Pimenteiras do Oeste, que é a última cidade onde tem a igreja, onde está a base da missão, até Remanso, para descer o rio, a gente gasta de 10 a 12 horas. Para a viagem de volta, entre 20 e 25 horas. Então, uma viagem para lá, só na estrada, você já fica 3 dias. Na estrada, assim, no rio, né? É claro que é lindo o rio e tal, mas tem muriçoca, tem cobra, tem sapo, tem jacaré, tem todas essas coisas, né? Mas isso a gente tira de fininho. Para terminar isso aqui, para a gente ir no texto, daqui, dia 8 de julho, a gente começa lá um projeto de férias para missões. Ainda tem vaga. É um projeto voltado para jovens e adultos que queiram ter uma experiência de curto prazo em relação ao campo. Você não vai viver tudo que se tem para viver em termos de campo transcultural em 17 dias, mas você vai ter uma experiência de impacto de curto prazo para que você volte e sirva melhor na sua igreja e possa ser um mobilizador de missões com muito mais autoridade, ou semear uma contenda no seu coração para que ao ir você olhe aquilo e fala: uau, eu não posso mais viver sem esse negócio. Deus me chamou para olhar por cima dessa cerca aqui, para poder pescar o seu coração e trazer você para campo transcultural. Então nós vamos trabalhar esse ano na aldeia, e depois vamos trabalhar no projeto Cidade Refúgio apenas por 2 dias, e depois vamos descer o rio e trabalhar em Remanso.
Isso vai dar uma experiência assim de curto prazo, não é? Se eu fosse você, eu não ficava de fora, ainda tem vaga, procure o pastor Ricardo Spurling, brasileiro, e veja como é que você faz para participar. Ele sabe tudo da missão. E agora, hein? Mas é mais ou menos isso aí, viu? É um desafio que eu lanço aí diante da igreja. Começa dia 8 de julho, você tem que estar lá. Então você tem que sair daqui no dia 6. E no dia 25 lá você está liberado para vir embora. Tá bom? Capítulo 10 de Romanos. De Atos. O pastor Ricardo disse que eu posso seguir aqui até às 15 horas. Amém? Os cultos na aldeia, eles são longos. O indígena não tem a preocupação de tempo que nós temos. Então vamos fazer um culto indígena aqui. Tá bom? Capítulo 10 de Atos, eu quero compartilhar algumas coisas, trazendo à igreja uma reflexão e procurando trazer um viés da chamada, da vocação de Deus para as nossas famílias, da vocação de Deus para as pessoas que compõem as nossas famílias. Esse texto começa com Pedro andando, saindo do nicho de Jerusalém e seguindo um rumo assim meio que gentílico, andando por umas terras por onde ele ainda não era acostumado, saindo precisamente daquele nicho dos judeus, e isso vai custar muito caro a Pedro. E ele vai passar por ele vai curar um homem chamado Enéas, depois ele vai passar por aquele processo onde ele ressuscita Dorcas, a Tabita, e aí depois de fazer tudo isso, de arranjar toda essa confusão abençoada, ele vai para a casa de Simão, o curtidor, numa praia, possivelmente para dar uma descansada, não é? Então vamos orar. Incline a sua cabeça. Senhor, na tua presença nós estamos aqui neste momento, prosseguimos na presença do Senhor. Eu coloco a igreja presente aqui hoje diante do teu altar. A tua palavra, Senhor, que é tão boa, tão preciosa, e eu venho pedir que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo venha falar ao coração da igreja, que o Senhor seja mais uma vez bondoso e gentil conosco ao nos dar a palavra do Senhor, e que ela seja para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos e eu te agradeço por este privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Pedro está na casa do Simão, o curtidor. Pedro era corajoso. Lá perto da minha casa tem um curtume. A coisa não é brinquedo, né? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O texto começa com uma coisa peculiar ao reino de Deus. O reino de Deus identifica você. O que define você é o Evangelho. São princípios do reino de Deus. O Evangelho define o que você é. É interessante como nós às vezes nos definimos. Eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou isso. Porém, o que define você é o Evangelho. Se você presta ou não presta, se você é ou não é, o que você realmente é na sua essência, o Evangelho define isso em você. O reino de Deus nos define. Algumas coisas no reino de Deus são assim, extraordinárias e ao mesmo tempo muito dolorosas. O Evangelho é absurdamente simples. O Evangelho é absurdamente a mesma coisa há 2000 anos. Ele não muda, ele não sofre alteração nenhuma e ele nos define. O reino de Deus tem algumas colunas que são imutáveis. E o que o reino de Deus nos define é que ele nos coloca diante dessas colunas e ele vai nos alinhar com elas. Ou nós vamos bater de encontro com esse reino. E Jesus de Nazaré já disse: se você bater contra mim, você cai. Se eu bater contra você, você vira pó.
Então o reino de Deus ele é imutável e ele vai nos confrontar, a todos nós. Os que creem e os que não creem serão confrontados com essas estruturas do reino de Deus. O que está se falando a respeito desse Cornélio é que o reino de Deus o definiu e encontrou nele um pagão, um homem que não conhecia a lei, que não conhecia Jesus, encontrou nesse homem algumas características e o reino de Deus vai fazer algumas coisas em relação a ele. Veja só, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui alguns elementos importantes, né? O reino define e a partir daqui ele vai começar a organizar esse sujeito. Partindo de um elemento, a oração, ele fazia contínuas orações a Deus. O problema do chamado, o problema da igreja é que ela ora. Você quer ter problema? Você quer ver as coisas começarem a se complicar diante de você? Vai orar. Um dia lá no culto da Igreja de Deus de Colorado do Oeste, no culto de missões, a igreja nossa ela é profundamente envolvida com missões. A irmãzinha chegou lá na frente e começou a falar sobre a Coreia do Norte, e foi falando, e aquilo começou a comover a igreja, e ela chamou a igreja para orar. Eu levantei, fui lá para frente e falei: epa, vocês vão querer orar pela Coreia do Norte porque vocês estão emocionados? Vocês querem orar pela Coreia porque estão emocionados? Espere um pouco. Todas as vezes que eu me arrisquei a orar por alguma coisa, Deus olhou e falou: a resposta está aí. Se a igreja começa a orar por missões, começa a orar pelo alcance dos povos não alcançados, fatalmente Deus vai começar a levantar dentro da igreja pessoas, vai começar a apresentar os caminhos de envolvimento, e isso vai mexer com as estruturas da igreja. Todas as vezes que alguém cometeu a doideira de convidar Jesus para entrar na sua vida ou para entrar na sua casa, você viu a bagunça que Jesus aprontou na vida dessa pessoa? Olha para o Zaqueu, funcionário público lá tranquilo, amiguinho dos poderosos, indo de vento em popa. Jesus entra na casa dele, 4 vezes mais do que ele tirou, ele vai devolver, vai dividir os seus bens em 50% com os pobres. Que transformação violenta foi essa? Olha para Marta e Maria, o que acontece ali dentro quando Jesus entra. Então, a oração é um elemento muito melindroso, porque toda oração vai exigir uma atitude como consequência dessa oração. A oração gera consequências. Eu não sei quem foi que botou na cabeça da igreja evangélica brasileira de que a gente ora para ser abençoado, de que a gente vem à igreja para ser abençoado, de que a gente vem para Jesus para ser abençoado. A gente vem para Jesus para não ser morto, porque fora dele não há vida. Eu venho para Jesus para estar na luz e não na treva. A minha oração é para que o reino de Deus seja expandido e não para me abençoar. A bênção já é o reino de Deus dentro da minha vida. E assim por diante, as coisas vão acontecendo assim. Cornélio orou. E aí a coisa começa a acontecer. Eu bebi café. E aí o café dá muita sede, né? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: aqui é um princípio muito importante a respeito do que Deus faz, de com quem Deus fala. Aqui era um pagão. Um dia eu estava em Colorado do Oeste. Cerejeiras é uma cidade que fica a 40 quilômetros de distância, e eu fui lá num culto de oração, numa noite de sexta-feira, porque tinha um pastor aqui de Goiás, dali de Goiás, lá, e eu fui lá para vê-lo, e ele estava pregando naquela noite de sexta-feira. Era um culto de oração normal, pouca gente, e eu fui. No final do culto,
chamou para orar por algumas pessoas, alguns jovens que estavam tendo chamada para o ministério. Aí eu falei, isso é comigo, né? Vamos lá. E fui orar lá na frente, poderoso como vocês estão vendo aqui, pentecostal até a planta do pé. Cheguei e fomos orar. Irmãos, assim do nada, no meio de todo mundo, em público, Deus fez uma coisa muito parecida com isso aqui, ó. A pastora Tainá, o dia que vocês conhecê-la, vocês vão ver, né? Ela é pastora da igreja de Cerejeiras. Ela veio com uma cadeira no meu rumo assim, eu olhei, até assustei, ela vindo com aquela cadeira assim, botou a cadeira lá e falou, senta, Deus está mandando você sentar. A gente obedece, né? A gente chora, mas a gente obedece. Aí eu me sentei e ela disse, Deus está mandando você tirar os sapatos. E me disse mais ou menos, entre outras coisas, disse, o que está acontecendo aqui é uma cerimônia de entrega. Deus está entregando um povo para você. Aquilo bateu assim em mim como uma força muito grande, e foi descrevendo esse povo. Esse povo é assim, é um povo pequeno, é um povo que você já esteve no meio dele várias vezes e você não os viu, é um povo que já perdeu a cultura, está perdendo a língua, e é para você andar depressa no meio desse povo e tal, e tal, e tal. Irmãos, quando aquilo terminou, eu fui para casa assim, já viu aquele poema, acredito que é do Fernando Pessoa, que ele vai dizendo assim, eu achei um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, ele fica repetindo a noite inteira isso aí. E eu fui para casa dizendo, eu tenho um povo, eu achei um povo, mas que povo é? Eu não sabia, eu pensei, é o Suruí, e Deus disse, não, o Suruí você vai continuar com eles, mas não são o Suruí. Até que se esclareceu, isso encurtando a história, esclareceu, era o povo Guaraçuê. E eu fui, escarafunchei, busquei informações e pesquisei na beira do rio, fiz um levantamento e descobri que eles estavam em Pica-Flor. Uma vila 160 quilômetros de remanso para lá, para dentro. Era uma estradinha que você só passa na seca com uma caminhonete e um fiapo no meio da floresta. Uma coisa linda, extraordinária. Organizei uma equipe e nós partimos para lá. Irmãos, eu nunca tinha ido naquele lugar, não sabia, e Pica-Flor fica numa estrada, é uma vila desse povo que veio fugido de outros lugares e formou ali a vila de Pica-Flor. E nós chegamos lá, veio uma senhora falar conosco e ela perguntou, vocês estão indo para Tiquim, para Porvenir ou para Santa Rosa? E eu disse para ela, e nenhum. Estamos procurando uma vila, um lugar chamado Pica-Flor e um povo chamado Guaraçuê. Ela disse, somos nós outros. O que vocês querem? Aí eu me apresentei, falei, e ela me disse a seguinte coisa, você crê que Deus habla com uma pessoa que não é cristiana? Eu falei, por que você está dizendo isso? Falou, porque essa noite eu sonhei que chegava um grupo de brasileiros aqui na minha casa e fazia um culto aqui na minha casa. Então eu estou esperando vocês. Eu falei, uau, que coisa. Hoje Pica-Flor tem cerca de 50 pessoas, tem 20 famílias. E eu estou maluco, tentando investir. É um lugar difícil de chegar, já fomos impedidos de ir para lá umas 3 ou 4 vezes. Estamos andando com um processo para começar alguma coisa em Pica-Flor. É uma luta, realmente, o povo Guaraçuê. Mas é uma ordem. Porque Deus fala com aquele que precisa ser alcançado e empurra aquele que precisa ser alcançado para você. Ele traz esse povo até você, como aconteceu aqui. Vamos correr com o texto. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? Essa é uma pergunta muito importante. Quando você faz a pergunta certa a Deus, ou quando você dá a resposta certa a Deus. Lembra de Jesus, em muitas coisas, fazendo a seguinte pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você quer? A resposta certa é algo muito melindroso e perigoso, mas faz toda a diferença. Perigoso porque Deus não leva em conta as nossas convicções de conforto, as nossas convicções de segurança, porque Deus pressupõe pela sua palavra que a felicidade que a gente está doidinho correndo atrás dela aí,
Deus pressupõe que felicidade é obediência. Fora da obediência não existe felicidade. A expressão que a gente mais ouve na igreja hoje: mas eu preciso ser feliz, pastor. Uai! E vai querer ser feliz na desobediência? Como que pode uma ideia como essa? É por isso que a resposta certa à pergunta de Deus vai mexer em algumas coisas. E as nossas convicções muitas vezes não estão alinhadas com as colunas do reino de Deus. Por isso a gente vive deprimido, triste, cansado. A gente pressupõe que o ministério é uma coisa difícil, pressupõe que fazer missões é uma coisa tão complicada, tão difícil que... Ora, eu lhe pergunto, eu te pergunto, qual é mais difícil? É ir ou ficar? Qual é mais difícil? Depende do direcionamento que Deus deu, depende da vocação que Deus deu. Se ficar é em obediência àquilo que Deus plantou no seu coração, então para você ir é difícil. Mas se ir é o que Deus plantou em você, ficar para você está na desobediência, então é problema. Não é? Então vamos seguindo. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, as suas orações, a consequência que vem da oração. E aqui no versículo 5 começa as consequências. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo enviado aqui pelo Senhor pega as orações e o trabalho que são as esmolas de Cornélio e organiza isso. Como essa palavra é importante, como isso é maravilhoso. Às vezes Deus planta coisas dentro da igreja, Deus planta sementes dentro do nosso coração, mas essas coisas precisam ser organizadas pelo Espírito Santo. Elas precisam ser organizadas dentro de nós pela palavra, para que a gente possa ter a conduta da maneira correta. O campo é um lugar muito fácil de você cometer loucura se você não estiver lá pelo motivo certo. Por exemplo, estava na beira do rio, e Deus faz essas coisas com a gente de vez em quando. E eu sou tremendamente apaixonado pelo povo ribeirinho boliviano, pelas crianças, é uma coisa extraordinária. Elas falam aquele espanhol estralado e numa velocidade tão impressionante, mas você compreende tudo, aquele sonho de estar ali com aquelas crianças. E eu sou um estudioso dos povos, das gentes, e eu estando lá, o Espírito Santo vem e cochicha nos meus ouvidos: por que você está aqui? Eu olhando aquela criançada correndo na grama assim, eu olhei e falei: Senhor, porque não tem ninguém para vir. Ele falou: deixa de ser bobo, tem tanta gente melhor do que você, tem tanta gente mais talentosa do que você, tem tanta gente que não tem medo de cachorro igual a você. Eu falei: puxa vida, Deus não alisa, né? Eu falei: bom, Senhor, então é porque aqui tem uma grande necessidade. Sim, tem uma necessidade, mas é pouco. Eles têm necessidade, é pouco. Por que você está aqui? Senhor, porque eu amo esse povo. Olha, você ama porque eu te dei esse amor, mas eles não precisam, isso doeu muito, eles não precisam dos seus sentimentos. Eles não precisam da sua paixão nem da sua dó. Aí eu falei: Senhor, é melhor o Senhor falar com as letrinhas, porque eu não vou entender mesmo. Aí o Senhor me disse: você está aqui porque eles são meus. O motivo de você estar aqui sou eu. Eles são minhas ovelhas. Se você crê ou não na eleição, não é problema. A questão é que você está aqui porque são meus. Isso me impactou muito. Deus estava o quê? Organizando a chamada em mim. Organizando. Eu vou porque eu amo, eu vou porque tudo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com os meus sonhos. Não tem nada a ver com os meus projetos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o reino de Deus e com a implantação do reino de Deus.
O Espírito Santo estava simplesmente organizando a minha chamada. Essa coisa aconteceu quando eu fui casar, que eu olhei aquela morena e ficava, Jesus amado, como é que pode uma coisa tão linda desse jeito? E Deus me fez essa mesma pergunta: por que você quer casar com ela? Ah, Senhor, é porque eu quero ser feliz. Não, você já não é feliz? Tá bom, Senhor, é porque eu quero fazer ela feliz. Olha, fazer ela feliz é o mínimo que eu espero de você, mas é pouco. Bom, Senhor, então é porque eu a amo. Se você não a amasse, a gente nem estaria tendo essa conversa. Aí eu falei, olha, Senhor, me explica. Eu não vou saber responder. A resposta de Deus foi interessante e eu louvo muito a Deus por eu ter entendido isso no comecinho do casamento. Foi quando ele disse: se você compreender que você está se casando com ela para que a minha glória seja vista e percebida através da vida de vocês, para que em qualquer lugar por onde vocês forem, quando qualquer pessoa olhar para a vida em comum de vocês, perceber Deus ali, aí você está começando a entender o que eu quero dizer com aliança. O amor, a paixão, o calorão entre vocês, tudo é bônus que eu dou a vocês. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu fui entender aquelas coisas que o apóstolo Paulo escreve lá sobre isso é um mistério. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para torná-la pura e sem defeito só para si. Eu sempre quis ficar só na primeira parte desse texto. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos no Senhor e tal e tal. E eu falei, yes, ponto final. Paulo tinha que ter parado ali. Porque o problema sempre são elas, né? Nunca somos nós não damos problema, mas elas, mas Paulo continuou, mandou você amar sua mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para torná-la pura e sem defeito só para si. E eu lhe pergunto, onde você já viu Cristo ofender a igreja? Onde você já viu Cristo machucar a igreja? Onde você já viu Cristo ser grosseiro com a igreja? Aí eu falei, meu Deus, pastor Ricardo, nós estamos no sal. A nossa missão não é brinquedo, irmãos. E aí se abre muitas coisas. Esse texto em campo de missões, em relação a famílias indígenas e tal, irmãos, esse negócio é muito profundo. Mas vamos seguir o texto aqui, né? Logo, a outra palavra que vem na sequência aqui, olha o versículo 7. Logo se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Logo, obediência rápida, sem discussão. A obediência, ela gera muita coisa e muitas consequências. Nós precisamos aprender a lidar com essa palavra. Eu estou lutando com ela há muitos anos e verdadeiramente essa palavra tirou 500 quilos das minhas costas. A obediência. Andar na obediência àquilo que as Escrituras nos mandam. Sermos um povo bíblico, uma igreja bíblica. Fazer a missão de forma bíblica. Claro que isso tem consequências. Jesus falou, se não me ouviram, não vão ouvir vocês, mas se me escutaram, vão escutar vocês. A gente não pode esperar do mundo, nem do campo de missões, nenhum tratamento diferente do que foi dado a Jesus. Se mataram a Jesus, vão nos matar também. Lembra lá da obediência extraordinária de Pedro, de João, que estavam lá limpando o barco? Segue-me, eu te farei pescador de homem. Largou tudo e foi. Lembra de Mateus coletando impostos lá? Segue-me, ele se levantou e foi. O que isso custou a Pedro, custou a João, custou a Mateus? Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. Tiago foi coisado na espada. João foi exilado na ilha de Patmos. E lá recebeu a revelação de Apocalipse. Que coisa. Então o preço de ser testemunha do Evangelho, irmãos, é assim. Eu sou corajoso. Sabe? Eu não tenho medo de nada, irmãos. Nem de cachorro.
Irmãos, eu estou andando na rua de Remanso, assim, ó, na vila, vem um sujeito que abriu a camisa na minha frente, berrando: desgraciado, o que está haciendo aqui? Irmãos, eu falei: eu não vou correr, porque vai ser muito feio um missionário correr. É horrível quando você é afrontado. É horrível. Tinha um pastor do meu lado assim, eu virei para ele e falei: pastor, eu esqueci uma coisa, vamos dar a volta, vamos passar pelo outro lado. Demos a volta, pois o desgramado do homem deu a volta e me cercou do outro lado. E veio: desgraciado! E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Respirei fundo, baixei a cabeça e passei com aquela cara de mal, de forte. Quero ver ele vir, né? Oh, mas misericórdia. Não é fácil ser afrontado. Não é fácil ser desrespeitado em algumas situações típicas de campo. Mas o princípio é a obediência. A obediência te leva a frutos e te leva a problemas que têm que ser enfrentados de maneira natural, porque elas são bíblicas. A Bíblia não nos tira dos sofrimentos, a Bíblia não nos isenta das tribulações. Isso é bom demais, mas vamos seguindo. Eu quero ficar aqui no... Gente, eu gosto de água, viu? Água é uma coisa muito boa, né? Por isso que Jesus disse: eu sou a água da vida. Gostou dessa? No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro estava lá na casa de Simão. Ao meio-dia, ele vai para o terraço para orar. Olha o versículo 10. Estando com fome, quis comer. O que Pedro teve? Fome. E quem tem fome quer comer. Lembra dos discípulos andando com Jesus? Tiveram fome. Entraram na roça e começaram a colher espigas e a comer. Isso aqui está falando de algo assim extraordinário. Olha o que Deus vai fazer com Pedro aqui, porque ele está com fome e ele quer comer. O que o discípulo tem? Todo discípulo de Jesus tem fome. E quem tem fome deseja comer. A fome é algo que Deus produz nos seus discípulos. A grande pergunta é: você é um discípulo? Amém? Jesus diz que o discípulo anda com ele aonde ele vai. Jesus disse que o seu discípulo guarda a sua palavra. E aonde ele vai, o discípulo o segue. O discípulo se aproxima de Jesus e anda com Jesus e vai fazer o que Jesus lhe determinou. Jesus chega a dizer assim, ó: aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que não guarda a minha palavra nunca me amou. Tem muita gente que anda paralelo ao reino de Deus, olhando ali o reino de Deus passando aqui, acontecendo aqui, e ele está paralelo, andando aqui, olhando, mas não entra e não participa porque é um desobediente. E ainda se acha santo. Não vou fazer não porque eu não estou sentindo. Vou tomar ceia hoje não, pastor, porque... Desobedecendo 2 vezes.